Shalom, queridas mulheres, querida moça. Como é que você está? Tudo bem? E hoje eu quero cumprimentar de maneira muito especial as mulheres que são educadoras, que são professoras. Sabe por quê? Porque o nosso assunto hoje vai ser sobre filosofia de educação. Eu fui educadora há muitos anos, me aposentei como educadora, como professora, coordenadora pedagógica, e eu realmente amei muito a profissão que exerci e ainda continuo exercendo. Uma vez professor a vida toda. E hoje nós vamos discutir, conversar um pouquinho sobre a melhor filosofia de educação que existe. Sim. Por que eu digo que é a melhor? Eu vou mostrar e vou provar para vocês que é a melhor filosofia de educação. Porque essa filosofia que eu vou mostrar-lhes é uma filosofia que está em conexão com o plano da redenção. Sim, que é isso, o plano da redenção? É o plano de salvação que Jesus Cristo fez e ainda faz por nós, resgatar o homem do pecado. Então vamos lá. Existem duas palavras muito interessantes, muito significativas: educação e redenção. Então, qual o significado destas duas palavras? O que elas têm em comum? Qual então a relação e a conexão entre elas? Mas antes, vamos definir essas palavras. Por exemplo, a educação. O que é educação? Essa palavra educação, ela vem do latim, que é educatione. No sentido restrito desta palavra, isso significa o ato, olha, incrível que pareça, de criar animais e plantas. E, por extensão, a formação do homem. Então, educatio, educatione, então se relaciona com o verbo educare, que quer dizer criar, tirar para fora. Então, evidencia-se, portanto, o sentido de desenvolvimento. Então, educação, se relacionando ao ser humano, é o desenvolvimento de uma pessoa, correto? E redenção? O que significa essa palavra? Quando nós nos referimos à palavra redenção, geralmente, porque os cristãos assim se relacionam, quando fala redenção, já lembra de Jesus, porque ele é o nosso redentor, ele é o nosso salvador. Então veja, a palavra redenção tem um sentido de auxílio, de proteção, que livra uma pessoa de uma situação difícil, ou seja, é salvamento, é salvação. Essa palavra redenção, ela vem do latim redemptio, ou redimir, literalmente comprar de volta. Vem assim dessas duas palavras, né? A junção que é mais, emere, que é comprar, obter, ganhar. Certa vez, um menino, ele gostava muito de barco. Sabe o que ele fez? Ele comprou tábuas, ele comprou material e fez um mini barco, mas perfeitinho, pôs as velas, arrumou aquele barquinho e falou: agora eu vou lá no lago e vou pôr o meu barquinho para navegar no lago. Lá foi o menino todo contente com seu barquinho, muito bem feitinho, uma miniatura perfeita. E ele pôs o barquinho e ele ficava observando o barquinho ali nas ondas, ali sobre as águas, né, do lago. De repente, veio um vento muito forte e levou o barquinho do menino. E o menino não tinha, com medo, né, de enfrentar as águas ali daquele lago,
E ele ficou muito triste que o seu barquinho se foi. Ele voltou para casa muito triste porque tinha perdido o barquinho que ele criara, que ele fez. Passado algum tempo, ele estava andando na cidade e ele viu uma loja. E lá na vitrine ele viu um barquinho igualzinho o seu. Ele falou, não, esse barco é meu. Era igualzinho, mas idêntico. Ele falou, não. E ele entrou na loja e foi conversar com o dono. Falou, senhor, aquele barquinho ali, como é que o senhor conseguiu aquele barquinho? Eu falei, eu comprei de um homem que veio vender aqui. Ele falou, não, esse barquinho aí é meu, foi eu quem fiz. O homem falou, eu lamento muito. Se é seu, eu não sei. Eu comprei o barquinho e ele é meu. Se você quiser, você tem que pagar tanto pelo barquinho. E o menino falou, nossa, e agora? Eu não tenho esse dinheiro, como é que eu vou fazer? Ele falou, mas eu vou dar um jeito. Ele falou, moço, guarda esse barquinho por um tempo, que eu vou conseguir o dinheiro e vim comprar esse barquinho. E ele foi correndo lá para casa e pensou, e lavou o carro, e varreu porta, e cortou grama, e trabalhou, e ajuntou o dinheiro. E quando ele estava com dinheiro, ele foi lá e comprou o seu barquinho. É isso que é redenção. Comprar de novo. Comprar outra vez. Isso é redenção. E agora ele, com o dinheiro todo que ele ajuntou com o seu trabalho, ele foi lá na loja, entrou, falou, moço, olha aqui, eu estou com dinheiro, me dê o meu barquinho. O homem entregou, recebeu o dinheiro, ele saiu feliz com o seu barquinho. Aquele barquinho tinha sido 2 vezes dele, pela criação e agora pela redenção. Ele havia comprado de novo, outra vez. É isso que é redenção, é comprar de novo, é adquirir outra vez. Foi isso que Cristo fez por nós, não é verdade? Ele é nosso Criador e o nosso Redentor. Então, nós estamos falando de filosofia de educação em conexão com a redenção. Então, o que é filosofia? Que palavra é essa? A palavra filosofia, que vem do grego, é a junção de 2 palavras. Philos, que é amigo, e sofia, que é sabedoria. Portanto, amigo da sabedoria. Então, veja, a filosofia, como estudo, procura estudar a essência da humanidade e a realidade em que nós vivemos. A filosofia, ela faz uma reflexão sobre o sentido das coisas e apresenta diferentes versões da realidade, do ser humano, das coisas. Ou seja, a filosofia estuda com clareza os conceitos da vida, os valores, o conhecimento, seja no ser humano, na ciência, nas artes e até na religião. Então, quando nós falamos de filosofia de educação, nós estamos referindo a uma particular teoria educacional que vai depois, nortear uma pedagogia. Então, quando nós estamos falando de filosofia de educação, se refere então a uma teoria de educação. Então, a filosofia de educação, ela se ocupa da reflexão sobre os processos educativos, os sistemas educativos, a sistematização de métodos didáticos, entre outros temas relacionados com a pedagogia. Aí você vai me perguntar, ok, e o que é pedagogia então? A pedagogia é a ciência que estuda, que tem como objeto de estudo a educação, ou seja, o processo ensino-aprendizagem. E é o sujeito, o ser humano, que é o sujeito dessa pedagogia enquanto educando. E de onde vem essa palavra pedagogia? Interessante. Ela vem da Grécia Antiga e vem de 2 palavras. Paidos, que é criança, e agen, que é conduzir. Então, a Grécia clássica, ela pode ser considerada o berço da pedagogia, porque foi ali mesmo na Grécia
que nasceram as primeiras ideias acerca da ação pedagógica que influenciou por muitos anos a educação e a cultura ocidentais. É interessante que na Grécia Antiga eram chamados de pedagogo os escravos que acompanhavam, que conduziam as crianças que iam para a escola. Então o escravo ia acompanhar a criança, né, para a escola. Então veja, depois com o tempo, havia esses escravos, mas começaram a se contratar pessoas que tinham um grande conhecimento, que andavam com essas crianças e iam o quê? Conduzindo, iam ensinando, andando, né? Então, pedagogo é aquele que conduz, certo? É aquele que leva. Então, depois essa palavra tornou-se, então, essa ciência que estuda o ensino, a aprendizagem. Agora nós vamos fazer uma pergunta. Então, qual é a conexão entre filosofia educacional e pedagogia? São coisas distintas, mas que têm relação. Então, veja, a filosofia educacional, ela abrange a cosmovisão, ou seja, como se vê a educação. Seria, então, o conceito de educação, os princípios, os objetivos, a finalidade última, os princípios metodológicos, ou seja, a filosofia educacional nós poderíamos dizer que ele é o esqueleto, a estrutura, o fundamento de uma teoria educacional, enquanto que já a pedagogia é o preenchimento desse esqueleto, dessa estrutura. Seria então a parte mais metodológica e didática da teoria. Veja, toda pedagogia tem uma filosofia educacional como fundo, como fundamento, né? Ali a base. Sabe, querida mulher, querida moça, querido professor, professora que está me ouvindo, existem pelo mundo afora, desde lá a Grécia, desde dos primórdios do ser humano, existem filosofias de educação, como também pedagogias. É interessante que a maioria das teorias e filosofias educacionais que existem por aí, geralmente tem origem a uma pessoa, a um sistema religioso, ou mesmo de um sistema político, de ideologias. E essas filosofias educacionais e pedagógicas, elas variarão conforme a visão que tem do mundo, do homem, das coisas, do universo, ou seja, a filosofia baseia-se numa cosmovisão, ou seja, com a visão que nós temos do cosmos, do mundo, das pessoas, da vida, enfim, de tudo. Existem muitas cosmovisões por aí. Tá cheia. Nós temos evolucionismo, nós temos existencialismo, nós temos marxismo, nós temos socialismo, materialismo, comunismo, esquerda, direita, e a lista é grande. Vou mostrar-lhes uma cosmovisão, uma filosofia educacional diferente. Diferente por quê? Porque ela é baseada na palavra de Deus, a Bíblia, e baseada também neste livro Educação, da escritora e educadora Ellen G. White. E mais do que isso, ao apresentar essa filosofia de educação, eu vou mostrar-lhe que há uma relação íntima, há uma conexão perfeita desta filosofia de educação e do plano da redenção, ou seja, o plano de salvar o ser humano do pecado. Sabe, queridas, a educação, seja ela no lar, na escola, que não educa as pessoas para serem redimidas do pecado e salvas por Jesus,
não é educação no sentido puro da palavra, tá? Então vamos analisar aqui os requisitos, as questões dessa filosofia educacional, que eu vou chamar de filosofia educacional, filosofia adventista de educação, e vou mostrar esse paralelo entre o plano da redenção e mostrar-lhes que essa educação, que é baseada na Bíblia, em primeiro lugar baseada na Bíblia, é a melhor filosofia de educação. Vamos lá? Primeiro, o conceito de educação. Então, tudo que eu vou dizer aqui é baseado na Bíblia e neste livro, Educação, que é o manual da filosofia adventista de educação. Todos os critérios, as questões, os requisitos da filosofia adventista de educação está baseado nesse livro e na palavra de Deus. Na filosofia adventista de educação, qual é o conceito de educação? É o desenvolvimento harmonioso das faculdades físicas, intelectuais e espirituais. Prepara o estudante para o gozo, ou seja, a alegria do ser visto neste mundo e para aquela alegria elevada, mais elevada, por um mais dilatado serviço no mundo vindouro. Ou seja, a educação, o conceito de educação é um conceito integral, um conceito de um indivíduo, do todo. Ou seja, a educação, no conceito de educação, o desenvolvimento de todos os aspectos do ser humano. O físico, o intelectual, o mental, certo? O espiritual. E aí, junto com o intelectual, a gente pode pôr também as emoções e emocional, né? O aspecto psicológico. Interessante que no plano da redenção, Jesus veio nos salvar totalmente. Veio nos salvar, esse conceito é o mesmo. Desenvolvimento. Veja, João capítulo 10. João capítulo 10. Olha o que diz aqui o verso 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus veio salvar o homem na sua totalidade. Olha, veja o que diz em Romanos capítulo 3. Olha que interessante. Romanos capítulo 3, versos 23 e 24. 3, 23 e 24. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Veja, nós somos o quê? O que nós somos? Pecadores. E nós carecemos da glória de Deus. E Deus veio salvar o quê? O homem na sua totalidade. Veja, em 3 João, terceira carta de João, olha o que ele diz no capítulo 1, verso 2. Ele escrevendo para Gaio, que era um presbítero lá de uma igreja, ele escreveu assim: Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, como é próspera a tua alma. Veja que João tocando o seguinte, no sentido de que ele queria que aquele homem estivesse o quê? Bem em todos os aspectos. Assim como a educação desenvolve todos os aspectos do ser humano, a salvação também abrange todo o ser humano. Deus veio nos salvar, por isso que a educação, o conceito de educação, da filosofia adventista de educação, é um conceito harmonioso. Desenvolver o homem todo ele, não é só uma parte. Bem, segundo requisito dessa filosofia, fonte do conhecimento. Toda filosofia, ela tem uma fonte. Então, a filosofia humanista,
racionalista, materialista, marxista, existencialista e outras. Mas dizem que a fonte do conhecimento é o próprio homem. Isso ficou muito evidenciado e registrado nos anais da história lá na Revolução Francesa, quando eles cultuaram a deusa da razão e queimaram bíblias e livros religiosos na praça, fizeram uma montanha lá e puseram fogo. Não, salve a deusa da razão. É a razão humana, que dita tudo. Mas a Bíblia é clara em afirmar que Deus é a fonte do verdadeiro conhecimento, é a fonte da sabedoria. E sem a sabedoria de Deus, a sabedoria humana é tola e a inteligência é restrita. Veja o que o livro Educação diz. A fonte de semelhante educação é apresentada nessas palavras das Escrituras Sagradas, referente ao ser infinito que é Deus. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Colossenses capítulo 2, verso 3. Conselho e entendimento tem ele. Jó capítulo 12, verso 13. Então, queridas, todo saber e desenvolvimento real tem sua fonte no conhecimento de Deus. A verdadeira educação tem como fonte o saber da ciência Deus, Deus absoluto, verdadeiro, imutável. Para um ser humano ser redimido também, ele tem que acreditar que Deus é a fonte da sabedoria. Veja o que o maior sábio em termos humanos disse, que foi Salomão. Vamos lá, Provérbios capítulo 2, olha que ele diz o seguinte, muito bonitas essas palavras interessantes do grande sabido Salomão. Teve um momento na vida que ele não foi muito sabido não, mas ele foi um grande sábio. Então, Provérbios capítulo 2, versos 3 a 9, olha que interessante. E se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouro escondido a procurares, então entenderás o quê? O temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem inteligência e entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. Nossa, que maravilha! Deus é a fonte do conhecimento, Ele é a fonte da sabedoria. E uma filosofia, uma pedagogia, uma educação que se preza tem como fonte Deus. Agora, terceiro requisito, princípio metodológico. Toda filosofia tem princípios metodológicos e a pedagogia tem sua didática, tem também seus princípios, seus métodos de como ensinar, como aplicar o conhecimento. Então, veja, o princípio metodológico e didático da filosofia de educação é uma palavrinha. Se resume numa palavrinha chamada comunhão. Mas o que é isso, comunhão? Veja, a mente humana é colocada em comunhão com a mente divina, o finito com o infinito. O efeito de tal comunhão sobre o corpo, espírito e alma está além de toda estimativa. Encontra-se nessa comunhão a mais elevada educação. É o próprio método de Deus para o desenvolvimento. Veja que Jó diz no capítulo 22, 21. Une-te, pois, a ele. Essa é a sua mensagem à humanidade. Então veja essa comunhão com Jesus
nos leva o quê? A refletir o caráter de Jesus. Sabe, existe uma lei que está no nosso cérebro, nossa mente. Chama a lei da contemplação. Porque nós somos transformados pelaquilo que nós contemplamos. Nós vamos olhando uma coisa, interagindo com aquela coisa, tendo comunhão, tendo relacionamento, vendo, falando, pegando, né? Por muito tempo, porque aquilo incorpora em nós e nós começamos a viver aquilo. Vem a pergunta, o que é comunhão? Essa palavra comunhão vem do grego, é koinonia, que significa o quê? Companheirismo, participação, compartilhamento, ou seja, um relacionamento pessoal, olho no olho. Olho no olho. Agora nós estamos vivendo esse momento da pandemia e as crianças estão tendo as aulas virtualmente, e as crianças estão gostando muito disso, não. É até interessante, você está me ouvindo aqui também, interessante, mas o elemento humano, a koinonia, a comunhão, olhar olho no olho, isso não tem preço, é isso realmente que faz a verdadeira educação. Interessante que Deus, ao criar o ser humano, ele tinha koinonia. Era Deus com o homem com Deus. Na virada do dia ao pôr do sol, Deus ia todos os dias conversar com Adão e Eva. Então havia esse relacionamento pessoal, face a face, olho a olho. Veja que diz aqui, em seu interesse em prol dos seus filhos, nosso Pai Celestial dirigia pessoalmente sua educação. Lá no Éden, Deus que dirigia pessoalmente a educação, mesmo antes do pecado. Muitas vezes eram eles visitados por seus mensageiros, tanto pelos santos anjos, como por Deus, e deles recebiam o quê? Conselho e instrução. Outras vezes, caminhando pelo jardim com a fresca do dia, ouviam a voz de Deus e face a face entretinham comunhão com o Eterno. Sabe, Deus deu instruções claríssimas ao povo de Israel sobre como deveria ser esse método de educação. O quê? Pessoal. Vocês querem ver que coisa mais linda lá? Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6 é um capítulo muito importante para a educação em Israel. Aqui nós encontramos o Shema, não é? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aí fala que nós temos que amar o Deus. Aí começa a dizer, como que você vai educar esse menino para ouvir o Senhor, que é o único Senhor, para amar esse Deus sobre todas as coisas. Aí vem a metodologia, que era o quê? Dia a dia, olho no olho, companheirismo. Ó, veja que diz aqui, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu a inculcarás aos teus filhos. Parados, eles lá na China e você aqui? Não, olha o que ele diz, tu inculcarás aos teus filhos e delas falará quando? Assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, também atarás como sinal na sua mão, e serão por frontal entre os seus olhos, e escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Olha, comunhão, relacionamento. Sabe, queridos, a verdadeira educação ensina através de métodos e didáticas que levam em conta o relacionamento de amor, de respeito aos alunos, a individualidade de cada um, onde o educador ensina levando em conta o aspecto pessoal. Em termos de redenção, a comunhão com Deus é imprescindível para a santificação, para a salvação. E como se faz comunhão com Deus? Agora, falando em termos de redenção. Olha, comunhão com Deus faz através da oração, através do estudo da Bíblia, da entrega desse eu. Você tem que se relacionar com Deus o dia todo. Sim, essa comunhão, esse relacionamento vai nos levar o quê? A contemplar o caráter de Jesus
E quando nós contemplamos a beleza do caráter de Jesus, suspiramos ser como Ele. Calmo em minha tormenta, manso em minha ira e doce em minha amargura. E agora vem o quarto requisito. Qual é a cosmovisão dessa filosofia adventista de educação? Como que ela vê o mundo? Cosmovisão é isso, como você vê o mundo, como você vê o universo, como você se vê as pessoas e como você se vê a si mesma. Aí, diante disso, vem algumas questões. Para eu saber qual é a cosmovisão, eu tenho que responder essas perguntas. Quem sou eu? De onde vim? O que estou fazendo aqui? Para onde vou? Essas perguntas, elas permearam e permeiam ainda as mentes de filósofos, de pensadores. Desde Aristóteles, Sócrates, né? E tiveram outros filósofos antes dele, mas esses assim são os mais falados, conhecidos. Desde esses homens, eles se preocupam com isso. Quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? Sócrates, então, filosofava, né? Ele filosofava tanto que a mulher dele um dia se irritou, foi lá e jogou água nele e nos discípulos, né? Ficava horas conversando. De onde vim? Para onde vou? O que eu estou fazendo aqui, né? E ela se irritou, né? Porque ela estava trabalhando, eu acho. Mas deixa para lá a mulher do Sócrates, né? Então, qual é a cosmovisão da educação adventista? A filosofia adventista de educação, ela é baseada em Deus, em sua palavra. O manual é a palavra de Deus e ela responde essas questões. E lá em Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, responde essas perguntas. E a Bíblia todinha vem respondendo essas perguntas. Então, quem sou eu? De onde vim? Para onde eu vou? Então, a filosofia adventista da educação tem uma cosmovisão criacionista. Nós viemos de Deus e para Ele vamos. Veja, criados para serem a imagem e glória de Deus, Adão e Eva tinham obtido prerrogativas que os faziam bem dignos de seu alto destino. Então veja, foi Deus quem nos criou. Então, a nossa cosmovisão é que nós viemos de um Deus criador, de um Deus que fez o homem, não foi por acaso, nem de bilhões de anos que veio através da evolução, não. Deus criou o ser humano à sua imagem, então nós viemos dele. O ser humano criado à imagem de Deus, perfeito, livre e completo, como resultado de um plano original e não fruto de um infeliz ou infeliz acaso e de bilhões de anos à deriva dos tortuosos meandros da evolução. Precisa de muita fé para acreditar que houve uma explosão, aí veio uma ameba, essa ameba, e eu aqui estou. Meu descendente é uma ameba, sei lá o que é. Sendo bem simplista aqui. Não. Quando eu falo, eu venho das mãos de Deus. Ele me criou, ele me salvou. Eu vou ter uma visão em relação ao ser humano também. Então veja, eu estou aqui, eu fui criado por Deus, o que eu estou fazendo aqui para refletir a glória de Deus. E qual é o propósito de Deus para o ser humano? Para refletir o seu caráter, então, e dar glórias a Deus. Então veja, a obra-prima de Deus, criado para a sua honra e glória e para ser feliz ao estabelecer com Deus um relacionamento positivo baseado no amor mútuo e do qual resultaria uma visão compreensível do universo e do significado das coisas. Sabe, mais elevado do que o sumo pensamento humano pode atingir é o ideal de Deus para com seus filhos. A santidade, ou seja, a semelhança com Deus, é o alvo a ser atingido. É isso. Nós estamos aqui, nós viemos de Deus, tornamos-nos pecadores. Deus nos salva, estamos aqui para refletir esse caráter, ou seja, santidade é refletir o caráter de Deus. Fazer a nossa missão aqui, cumprir uma missão.
de refletir o caráter de Deus, ajudar as pessoas, criar a nossa família, educar a nossa família. E vamos um dia voltar para esse Deus que nos criou. Para onde eu vou? Eu vou o quê? Lá em Apocalipse 21:7 diz, né? Vi novo céu e nova terra. E João vai explicando como que é essa nova terra. Não vai ter morte, não vai ter choro, não vai ter luz, porque Deus vai ser a própria luz. Ele viu coisas maravilhosas. Então vai ser restauração completa. Veja, olha que diz esse pensamento, aqui do livro Educação. Suscitando o desejo de atingir o ideal de Deus, apresenta uma educação que é tão alta como o céu e tão extensa como o universo. Uma educação que não poderá completar-se nesta vida, mas que se prolongará na vindoura. Educação que garante ao estudante eficiente sua promoção da escola preparatória da Terra para o curso superior à escola celestial. Aqui nós estamos, querida mulher, para sermos educados, preparados para a escola superior à escola celestial. Sabe, queridas, Jesus veio aqui para morrer em nosso lugar. E ao morrer para nosso lugar, ele nos dá a possibilidade de quê? De um dia voltar para ele. Quais os princípios da educação adventista? A educação adventista ela tem alguns princípios muito importantes. Primeiro, quer dizer que esses princípios são baseados na Bíblia, estou repetindo isso, no livro Educação. Mas também esses princípios nós podemos ser sustentados por evidências empíricas e mesmo lógicas. Não é? Uma educação está mais do que provada que é uma educação que realmente faz diferença. Primeiro princípio, da importância da compreensão da vontade de Deus. Que diz lá em Mateus 6,33? Buscai primeiro o reino de Deus e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Veja, a verdadeira educação mais elevada é transmitida por aquele com quem estão a sabedoria e a força, e cuja boca vem o conhecimento e entendimento. Provérbios 6:2, verso 6. Interessante, nós temos que compreender a vontade de Deus. Onde está expressa a vontade de Deus? Na Bíblia. As escrituras sagradas são a perfeita norma da verdade e, como tal, a elas se deve dar o mais alto lugar na educação. Para se obter uma educação digna deste nome, devemos receber um conhecimento de Deus, o Criador, e de Cristo o Redentor, como se acham que revelados na sua palavra, a Bíblia. Sabe, Cristo mesmo disse: examinais as Escrituras, porque cuidais de ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então veja, aqui o princípio da compreensão da vontade de Deus encontra o quê? Na palavra de Deus. Segundo princípio, da grande importância do desenvolvimento do caráter. Olha que diz Provérbios 22:6. Provérbios 22:6. Olha que interessante, 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Que é caráter? Diz um pensamento aí que diz que caráter é aquilo que você faz no escuro, ninguém está vendo. Mas antes de falar de caráter, vamos distinguir alguns termos aqui: temperamento e personalidade. Temperamento são as características que nós nascemos, congênitas, que nós herdamos dos nossos pais, dos nossos avós, são transmitidos pelos nossos genes. São tendências herdadas, são tendências positivas e negativas que nós herdamos através da genética. Então é isso, nós nascemos com temperamento, nós já nascemos com tendências para o bem ou para o mal. E personalidade? A personalidade é o semblante externo de nós mesmos. É aquilo que nós mostramos, é o nosso rosto.
persona. Vocês sabiam que era a máscara? Quer dizer, persona quer dizer máscara. Era a máscara que lá na Grécia havia os teatros e os artistas punham era uma máscara. Então era persona, é aquilo que nós mostramos para as pessoas, que pode ser verdadeiro ou falso. Pode estar de acordo com aquilo que nós somos de verdade ou não. E que é caráter? Já o caráter é o verdadeiro eu. A Bíblia diz que é a essência secreta do coração. É o resultado do temperamento natural, burilado pela disciplina e educação, e que se mostra através da personalidade, que pode ser verdadeiro ou não. Então veja bem, o temperamento, resumindo, é a combinação de características com as quais nascemos. O caráter é o nosso temperamento civilizado, transformado, treinado, e a personalidade é o rosto que nós mostramos às pessoas. A verdadeira educação, ela desenvolve o caráter. E é a única coisa que nós vamos levar para o céu. Caixão não tem gaveta, não vai guardar ouro, não vai guardar nada. Mas quando nós ressuscitarmos ou quando Cristo voltar, é o caráter que vai contar. Veja, olha o que diz Ellen White aqui no seu livro. É obra da verdadeira educação adestrar os jovens para que sejam pensantes e não meros refletores de outrem. Em vez de limitar o seu estudo ao que o homem tem dito ou escrito, sejam os estudantes encaminhados às fontes da verdade, aos vários campos abertos à pesquisa na natureza e na Bíblia, a revelação. Sabe, ela diz mais, em vez de pusilânimes educados, as instituições de ensino poderão produzir homens fortes para pensar e agir, homens que sejam senhores e não escravos das circunstâncias, homens que possuem amplidão de espírito, clareza de pensamento e coragem nas suas convicções. Isso é caráter, gente. Caráter é aquele que vê um montão de dinheiro que não é seu e você não pega. Você não é corrupto. Sabe? Veja, esse caráter vem através de Deus. Vem através de uma educação que venha desenvolver esse caráter para que ele realmente seja honesto, verdadeiro. Veja, o próprio Jesus, ele nos deixou um exemplo de possuir um caráter simétrico. Lá fala que o menino Jesus crescia em quê? Em graça e estatura diante dos homens. Ele desenvolveu um caráter. Jesus tinha um caráter honesto, verdadeiro, sabe? A educação moral, a educação do caráter está acima da cultura intelectual e formação acima da mera instrução. É o desenvolvimento do domínio próprio relacionado com uma sadia força de vontade. São elementos essenciais. Sabe o que Cristo, nosso Salvador, quer? Nos salvar a termos um caráter semelhante ao dele. Um caráter honesto, verdadeiro. Terceiro princípio, do desenvolvimento total equilibrado do ser. Nós já falamos um pouquinho sobre ele. A educação intelectual. Jesus, ele crescia em sabedoria, mente, estatura física e graça, que é espiritual. Ele foi educado por sua mãe nesses três aspectos. Então Deus criou o ser humano como um todo. E a educação e a redenção salvam o homem por completo. Ser cristão não é ser um cristão pelas metades. É você ter a mente, o corpo e o espírito desenvolvidos, salvos. O quarto princípio do diretivismo educacional. Sabe, a verdadeira educação, ela vem de Deus, como nós já vimos. Vem que ele é a fonte do verdadeiro conhecimento. E se Deus é a fonte do verdadeiro conhecimento, se nós temos a sua palavra como compêndio, livro didático,
Nós podemos dizer que, então, que Deus, Ele dirige essa educação, Ele dirige a nossa vida. Então, a educação é um processo dirigido, conduzido, formativo. Sabe, muitas pessoas hoje acham assim, não, educação pode ser qualquer um, eu vou dar qualquer educação para o meu filho, cada um se vira. Há muitos que falam hoje em dia, até mulheres falam muito, né? Minha vida, minhas regras. Não é assim. A educação e a redenção é conduzida pelo um Deus que não erra. Que não erra. Então veja, uma educação verdadeira, ela sustenta o princípio de hierarquia. A autoridade hoje não existe mais, são questionadas. E porque alguns homens corruptos, alguns homens que não têm um caráter adequado, nós falamos, bem, então deixa o barco rolar, não é? Mas não. A educação verdadeira tem certos princípios de hierarquia. Deus, Bíblia, pais e igreja. Ou seja, a autoridade. O professor, o pai, a mãe são autoridades que Deus colocou para quê? Para educar os filhos, para ensinar os filhos. E a autoridade absoluta é Deus e a sua palavra. Sabe, a educação, ela é conduzida. Nós vamos parar, porque essa é a primeira parte dessa nossa conversa sobre a filosofia. Que bom que você esteve comigo até agora. Coloque aí sua apreciação, seu like, um comentário. E nós vamos ter uma segunda parte, e nós vamos terminar falando dos requisitos dessa filosofia de educação. É um assunto assim, um pouco mais pesado, mas muito interessante para você, professor, para você, pai, para você ter uma ideia, ter assim uma diretriz como educar seus filhos, seus alunos ou as pessoas que estão ao seu redor. Então eu espero você para a segunda parte e até já!